Sempre no início da Quaresma, nos 2 primeiros domingos, tem as tentações de Jesus e a transfiguração. E o Papa Emérito Bento XVI fala que são 2 balizas, 2 colunas, sobre as quais se sustenta toda a Quaresma, até a Páscoa e toda a vida cristã. Porque na tentação de Jesus aparece com muita clareza a sua humanidade. Jesus que se faz solidário conosco nas nossas tentações. E na transfiguração aparece com muita clareza que aquele Jesus é o Filho de Deus, que veio divinizar a nossa humanidade. Irmãos, é algo muito grande. Então, nas tentações aparece a prefiguração da morte de Jesus. O demônio deixou Jesus até o momento oportuno, onde ele atacou com tudo, a hora da cruz, a hora do sofrimento, a hora da humilhação. Mas na transfiguração já está prefigurada a vitória de Cristo, a ressurreição. A transfiguração é uma mostra grátis da ressurreição. É uma antecipação daquilo que Jesus vai fazer, vencendo a morte e fazendo brilhar a vida. Aliás, a segunda leitura de Timóteo termina com essa frase. Bastaria isso para a gente voltar para casa hoje consolado. Ele, Jesus, nosso Salvador, não só destruiu a morte, como também fez brilhar a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Olha só, essa é a nossa fé, essa é a fé da igreja, esse é o anúncio, é a boa notícia que hoje Deus dá para todos nós. Essa é a palavra que vem do céu para consolar não só o coração do Isaac, do Gustavo, da Giovana, mas o nosso coração. Porque a cruz apareceu agora mais fortemente na vida deles, mas vai aparecer na nossa. Ou não? E a transfiguração aconteceu, se a gente pegar o contexto do Evangelho de Mateus, logo depois que Jesus, da confissão de fé de Pedro, Jesus perguntou, quem dizem que eu sou? Ninguém acertou do povo. E vocês? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Parabéns, Simão. Feliz é você, porque não foi o sangue nem a carne que te revelou isso, mas foi meu Pai que está no céu. Pedro se sentiu todo orgulhoso, todo cheio de si. Imagina, bem-aventurado, feliz. Logo Jesus vai dizer, tá certo, eu sou o Messias, mas eu vou ir para Jerusalém, eu vou sofrer muito, eu vou ser rejeitado, eu vou ser humilhado, eu vou ser morto, e ao 3º dia vou ressuscitar. Aquele negócio de sofrer, de ser humilhado, de ser morto, não entrava na cabeça de Pedro, como não entrava na cabeça dos judeus. O Messias tem que ser glorioso, tem que ser um herói, tem que ser forte, tem que ser poderoso. Pedro pega Jesus pelo braço, leva num canto e fala, Deus te livre disso, jamais vai te acontecer isso. Levou uma bronca, afasta-te de mim, Satanás, porque você pensa como os homens, não como Deus. Bom, a partir daí os discípulos ficaram meio aterrorizados. Quer dizer que o negócio é esse mesmo? Cristo vai para Jerusalém,
vai fracassar, vai sofrer, e nós estamos junto com ele, quer dizer, vai sobrar para nós também? Então Jesus, no seu amor, pega os três, ele tinha o grupo dos 12 e tinha um grupo mais íntimo dos três, Pedro, Tiago e João. Esses três que teriam uma missão muito importante na igreja. Pedro, o primeiro papa, Tiago, o primeiro bispo de Jerusalém, e João seria a última testemunha a morrer. Era o mais jovem, é o que viveu mais. Pega esses três e os leva no Monte Tabor. Hoje, essa capela que ficou pequena, né? Mas o pessoal lá fora, com aquele ventinho gostoso, deve estar uma delícia participar da missa lá fora. Tá bom. Mas essa capela é o Monte Tabor. Hoje, nós todos somos aqueles três. Porque nós precisamos fazer a experiência da glória de Deus. Precisamos pedir insistentemente ao Senhor, Senhor Jesus, que eu te conheça, que eu experimente a tua glória, a tua presença, quem é o Senhor, para que quando a cruz bater na minha porta, e ela bate, eu não duvide do teu amor, eu não vacile na fé. Hoje a primeira leitura fala de Abraão, o pai da fé, aquele que obedecia a Deus, que não discutia com Deus, obedecia. Abraão, diz a tradição, que ele saiu de Ur, a tradição judaica fala que ele saiu de Ur perseguido, porque ele acreditava no Deus único, e todos eram politeístas, e foi para Harã, ali no, hoje, o Líbano. E lá em Harã, ele ficou rico, se deu bem, tinha muitos amigos, estava com a vida tranquila, acomodada, estava super bem. Quando ele estava instaladinho, como nós queremos, né? Uma vida tranquila, sem problema, dinheiro no bolso, né? Uma perspectiva boa, saúde, né? Isso, Deus fala para ele, Abraão, sai da tua terra, deixa a tua parentela e a casa do teu pai e vai para onde eu vou te mostrar. Deixa as tuas seguranças. A história da salvação começa com uma saída, um deixar as seguranças. É difícil para nós, irmãos, lembrarmos disso, que nós estamos aqui a caminho do céu, que nós somos aqui na terra peregrinos e estrangeiros. É difícil para nós. A gente gostaria de ficar aqui, como os três. Senhor, está bom demais aqui, né? Tá bom, mas deixa eu terminar. Onde é que eu estava? Bom, Abraão sai, deixa, partiu. O Senhor nos convida a partir, irmãos, sair das nossas seguranças. Sabe por quê? Porque Deus quer ser a nossa grande segurança. Deus, que é nosso Pai, que é eterno, que nos ama com amor infinito, quer ser a nossa grande segurança. Não o dinheiro, não a nossa cabeça, não os nossos projetos, não as pessoas que nós amamos, são um presente de Deus para nós, mas não podemos fazer delas um ídolo, o Deus da nossa vida, porque elas passam. E a Silvana nos fala isso, que nós passamos. Amar as pessoas no Senhor, sem idolatrá-las. Hoje eu estava pensando, o nosso patrono da nossa capela perdeu a mãe muito novinho, devia ter uns 4 ou 5 anos. Depois perdeu o pai na adolescência, na juventude, perdeu o pai. Um homem que experimentou muitas perdas.
e depois quase perdeu a vida, porque os nazistas apareceram ali, invadiram a Polônia, e um colega dele, que era seminarista, foi levado para o campo de concentração. E ele falava, por que eu não fui? Cheio de perdas, cheio de perdas. Um homem que Deus, através do sofrimento, estava forjando, estava preparando para uma missão. O Papa tinha fé, e o Papa rezava. E aí estava o segredo da força, da firmeza desse homem. A oração. Jesus leva os três no alto do monte para rezar, diz o Evangelho de Lucas. Mateus não fala. Mas sempre que Jesus sobe na montanha, um lugar mais alto, mais perto do céu, é para rezar, né? E foi transfigurado diante deles. São Lucas vai dizer, enquanto rezava, enquanto se emergia em Deus, ou imergia, né? Imergia, mergulhava em Deus, enquanto se unia ao Pai, ele se transfigurou diante deles, e o seu rosto brilhou como o sol, e as suas roupas ficaram brancas como a luz. Vocês sabem que Moisés também subiu no monte Sinai, e diante de Deus, quando ele desceu, o seu rosto brilhava, tanto que Moisés cobriu o rosto, para eles não verem aquela glória passageira. Mas irmãos, a luz que aparece no rosto de Jesus e nas vestes de Jesus, não veio de fora, veio de dentro. Porque Jesus é Deus, e Deus é luz, diz a primeira carta de João. O credo niceno-constantinopolitano fala, luz da luz. Jesus, luz da luz. Jesus quer mostrar, vocês estão com medo? Porque eu vou sofrer? Porque eu predisse aquilo? Olhem quem sou eu. Olhem o meu mistério. E tirou o véu, um minutinho. A glória de Deus. A divindade de Cristo. E diz que nisso apareceram Moisés e Elias. Moisés, que subiu no Monte Sinai, eu já falei, né? E recebeu os 10 mandamentos, a revelação de Deus, da vontade de Deus. E o Elias, que também subiu no Monte Horebe, que dizem que é o mesmo Monte Sinai, e que teve uma experiência de Deus, não no fogo, não no tremor de terra, não no vendaval, mas numa brisa suave. Elias também, sobre o monte, teve uma experiência de Deus. Mas nenhuma se compara com a que teve a experiência de Cristo. Apareceram conversando com Jesus. Qual era o assunto dessa conversa? São Mateus não fala, São Lucas fala. Conversavam a respeito do seu êxodo, que haveria de acontecer em Jerusalém. Êxodo quer dizer saída, partida, a sua morte e a sua ressurreição, a sua Páscoa. Falavam, Moisés simboliza toda a lei, a Torá. Elias simboliza todos os profetas. É todo o Antigo Testamento que está dizendo para Jesus, é por aí mesmo. É esse o caminho, para você ressuscitar e abrir o céu para a humanidade e reconciliar os homens com Deus, é preciso passar por essa porta estreita da cruz, do sofrimento e da morte. Moisés e Elias vieram confirmar que Jesus estava no caminho certo, que o caminho certo não era aquele que os judeus esperavam, que o Pedro esperavam, o Messias com um exército, que com um milagre
destruísse o Império Romano e libertasse dos impostos e aquela coisa. Não. Jesus veio salvar o mundo assim, na cruz. Essa é a sabedoria de Deus. Esse é o poder de Deus. Assim ele venceu a morte, não de outro jeito. Com a força do amor, do perdão. Não foi com as armas, não foi com o exército, não foi com a política. Foi dando a vida por nós. Assim Cristo venceu. Pois bem, quando Pedro vê a luz que sai de Cristo, Moisés e Elias, imagina os dois grandes ali, ele fala: Senhor, é bom ficarmos aqui, não vamos descer não, isso aqui está bom demais, vamos ficar aqui em cima. Como nós, quando estamos numa situação tranquila e boa, queremos conservar, gostaríamos de segurar, para o filme, né? Para nessa cena aí que está bom demais. Bom, se queres, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés, outra para Elias. Era a festa das tendas, onde eles costumavam celebrar o tempo que passaram no deserto, e os judeus até hoje celebram essa festa e fazem tendas, né? Bom, enquanto ele falava, Pedro ainda estava falando quando uma nuvem luminosa os cobriu com a sua sombra. E da nuvem uma voz dizia: Este é meu filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado. Escutai-o. Não é Pedro que vai fazer uma tenda para Cristo. É Cristo, aquela nuvem que cobriu a eles. É a mesma expressão, o mesmo verbo, quando Maria pergunta: como é que vai ser isso, se eu não conheço o homem? Na Anunciação, e o anjo Gabriel fala: não temas, Maria, o Espírito Santo vai te cobrir com a sua sombra, por isso aquele que nascer será chamado Filho de Deus. É o mesmo verbo. Ou seja, irmãos, é Deus que preparou uma tenda para nós. Essa nuvem luminosa é o Espírito Santo, que nos cobre, que nos protege, que dá testemunho dentro de nós, de que Deus é bom, de que Deus faz tudo bem feito, mesmo quando não entendemos e sofremos. É do meio dessa nuvem. É interessante que o verbo grego skenos, de habitar, de armar uma tenda, de onde vem Shekinah dos hebreus, que é a morada de Deus com os homens. Shekinah, já ouviram essa palavra? Shekinah, a morada, a tenda de Deus entre os homens. Porque aqui aparece a Trindade, né? Essa nuvem simbolizando o Espírito, a voz do Pai e o Filho que está ali. E o Pai o que é que diz? Este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo, em quem eu encontro o meu prazer. Deus tem prazer naquele filho que lhe obedece, naquele filho que confia nele. Eu penso que a Silvana deu um grande testemunho. Comentavam outro dia como não reclamava, não murmurava, e ninguém via, ninguém sabia direito também que a coisa era tão grave, né? Mas isso é fruto do quê? E era uma pessoa esclarecida, fruto da fé. A fé faz isso. A fé nos dá uma capacidade maravilhosa de sofrer. Maravilhosa. A fé, que é um dom de Deus, que vem da escuta da palavra, que vem do sacramento da Eucaristia. A fé é a vitória que vence o mundo. Por isso podemos hoje, irmãos, não sei se essa palavra vai bem, mas eu acho que vai, podemos nos alegrar por essa nossa irmã, que já não está mais nessa tenda precária que é a nossa.
do nosso corpo já está na glória. E podemos bem dizer a Deus, pelo dom da sua vida, pelo testemunho de confiança, de amor, e encontrarmos nessa palavra, no corpo de Cristo, a força para continuarmos a nossa caminhada. Olha só, quando eles, este é o meu filho amado, no qual pus todo o meu agrado, escutai-o. Aqui está o segredo. Moisés e Elias desaparecem, fica Jesus sozinho. Agora, irmãos, a manifestação de Deus, a vontade de Deus, é dada por Jesus. São João da Cruz diz que quem procura ainda uma revelação nova, uma fé nova, uma coisa nova, não encontrou-se ainda com Cristo. Porque em Cristo é a palavra definitiva, é a manifestação última de Deus. Nele está tudo. Estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da graça. Todos. Em Cristo. Então, irmãos, olha que maravilha. Eles se assustam, né, com aquela nuvem, a voz do Pai, e ficam prostrados, e Cristo se aproxima, toca neles e diz: levantai-vos e não tenhais medo. Que maravilha! E eu estava vendo o texto grego, eu não sei grego, não pensem que eu sou alguma coisa. Eu sei distinguir as palavras, mas não sei. Mas levantai, o verbo levantar em grego é o mesmo verbo de ressuscitar. Porque ressuscitar é levantar da morte. Egeiro. Cristo está dizendo: ressuscitem, levantem-se, não tenham medo, porque Deus tem uma missão para nós. Qual é a missão? Testemunhar nesse mundo que está morrendo de medo da morte. Por que os jovens se matam? Porque eles têm medo da morte, não sabem sofrer. Coitados, não foram evangelizados, não aprenderam que o sofrimento tem um sentido, que o sofrimento faz parte da vida. Não foram educados para sofrer, então não sabem, se desesperam diante do vazio, da falta de sentido, da falta de amor, né? Porque isso vem muito também disso, quer dizer, não se sentem amados, então para que viver? E o coronavírus agora, todo mundo com medo, Europa não rezam mais missa, né? Em muitos lugares da Itália, não se unem nem para rezar mais a missa. Medo da morte. Pois bem, irmãos, levantai-vos, não tenhais medo. Por quê? Porque Cristo não só destruiu a morte, mas fez brilhar a vida e a imortalidade, por meio do Evangelho. Então, coragem. Eu termino dizendo, como é que essa transfiguração vai chegar até nós? Porque São Paulo, dois trechos breves. Incessantemente, 2 Coríntios, capítulo 4, incessantemente e por toda parte, nós trazemos no nosso corpo o morrer de Jesus. Todo dia e por toda parte, um cristão leva no seu corpo o morrer de Jesus. Para quê? Porque gosta de sofrer? De jeito nenhum. Para que se manifeste no nosso corpo que ele está ressuscitado. A vida de Jesus. Se eu morro com Cristo ao pecado, eu ressuscito com Cristo, eu vivo com Cristo. Essa vida aparece. Mas, irmãos, a citação mais bonita da carta aos Filipenses, capítulo 3, finalzinho, fala assim: a nossa cidade permanente está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Senhor Jesus Cristo, que transfigurará o nosso corpo humilhado
pela doença, humilhado pela velhice que chega, humilhado por tantas coisas que vão nos anunciando que nós partimos. Transfigurará o nosso corpo humilhado, conformando-o ao seu corpo glorioso. Ou seja, irmãos, nós não só podemos e devemos experimentar na nossa vida de cada dia que Deus vai nos transfigurando, nos modelando a imagem de Cristo, mas nós podemos ter a certeza, essa é a esperança. Agora vamos rezar o credo. Creio na ressurreição da carne, na vida eterna, que o Senhor vai transfigurar esse nosso corpo humilhado num corpo glorioso, como o corpo de Cristo ressuscitado, um corpo capaz de viver eternamente junto de Deus, dos santos, da Virgem Maria e de todos aqueles que nós amamos. Essa é a nossa fé. Tem alguma coisa mais bonita e mais feliz do que isso? Ter essa esperança não é uma utopia, não é uma coisa para consolar criança, não. É a fé da igreja. É a nossa fé.